Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre o problema das p-medianas com algumas características adicionais. Eu vou tratar do caso capacitado, em que as instalações têm capacidades, e também custos fixos para abrir cada uma das instalações. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que este vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que eu falei do problema geral das p-medianas. Então nesse vídeo eu já vou assumir que você assistiu a esse vídeo anterior, vou deixar o link aqui em cima, tá? Porque lá eu falei já vários parâmetros, várias restrições que eu vou só reforçar nesse vídeo, tá? Então assista ao vídeo anterior se você ainda não sabe o que é o problema das p-medianas. Então aqui nós temos um exemplo do problema das p-medianas capacitado. E por que ele é chamado de capacitado? Porque cada uma das instalações que eu poderia abrir tem uma capacidade de atendimento. Então, por exemplo, se eu abrir a instalação no local 2, a capacidade vai ser 1000. Se eu abrir no local 3, a capacidade é 1400. Aí a gente também tem os pontos de demanda, né? E cada uma dessas demandas também existe uma quantidade demandada associada. Então, quando a gente tem o problema capacitado, a gente quer encontrar uma solução desse tipo. Uma solução em que, depois que eu decidir quais P instalações vão ser abertas, eu vou fazer as designações obedecendo às capacidades. Então, perceba que aqui, se a gente somar quanto que está sendo atendido por cada uma das fábricas, não passa da capacidade. Também quem assistiu o vídeo anterior pode ser que lembre que esse ponto 5 antes estava associado à instalação 2. Porém, se fosse o caso aqui, não teria capacidade suficiente. Por isso que ele acabou sendo associado à instalação 4. Para a gente entender a modelagem desse problema, eu trouxe este exemplo aqui, que na verdade é o exemplo do vídeo anterior com algumas informações a mais. Então percebam que aqui nessa última linha a gente tem as demandas de cada um dos centros consumidores e aqui nós temos a capacidade de cada uma das instalações e também o custo fixo para abrir as instalações. Esse custo fixo ele é interessante porque, dependendo do local que eu escolho abrir a fábrica, pode ser que o custo fixo só do fato de eu abrir a fábrica seja diferente. Por questão de custo de terreno, custo de mão de obra administrativa, esse tipo de coisa, pode ser que a decisão pelo local 1 seja 2.200, mas o local 3 seja bem mais caro. Principalmente porque, se vocês olharem aqui, o local 3 tem uma capacidade mais alta, então provavelmente ele também tem um custo fixo de abertura um pouco mais elevado, tá? Bom, então os custos fixos, só para deixar bem claro, é um custo que acontece independentemente de quanto vai sair daquela fábrica. Então, se eu abrir a fábrica, eu tenho esse custo. Se eu não abrir, eu não tenho, tá? Bom, vamos começar a modelagem definindo os índices. Então, a gente vai usar os mesmos índices do vídeo anterior, I para os locais que podem receber as instalações e o J para os centros consumidores. Eu gostaria de ressaltar que aqui, quando eu falo fábrica 1, 2, 3, é a mesma coisa que a gente dizer assim, ó, caso a fábrica seja aberta no local 1, caso a fábrica seja aberta no local 2, porque inicialmente essas fábricas elas não existem. A gente vai decidir se elas vão ser abertas ou não. Os J's daí são os centros consumidores e aí a gente vai para os parâmetros. Aqui a gente tem uma mudança com relação ao vídeo anterior. O C e J e o P continuam os mesmos. Então a gente tem aqui os custos, nessa parte central aqui dessa matriz, a gente tem os custos para atender o ponto J a partir da instalação I, a interpretação é a mesma, é o custo para atender toda a demanda, porque o atendimento é uma decisão binária, tá? O P também é a mesma coisa do vídeo anterior, a gente vai definir quantas fábricas eu quero abrir, e aí nós temos aqui 3 conjuntos de parâmetros novos. Tem o DJ, que é a demanda do centro consumidor J. Então aqui nós temos o D1, D2, D3 e assim por diante. Então todas as demandas dos centros consumidores. Nós temos o CI, que é a capacidade da localidade I. Então está aqui, ó, C1, C2, C3. Então caso eu abra a fábrica 1, a capacidade dela vai ser 800. Então aqui a gente tem todas as capacidades das instalações que eu posso abrir.
E nós também temos os custos fixos para abrir a instalação, que é o FI. Então aqui eu tenho o F1, F2, F3, né? Então para todas as possíveis instalações eu tenho um valor F associado. Então todos esses valores eu sei antes de resolver o problema, são parâmetros. Agora, as variáveis de decisão, todas elas são binárias e são iguais à do vídeo anterior. Então a gente tem o x e j e o y,i. A gente pode olhar aqui nessa figura em que a gente tem uma ilustração de como que ficaria a variável x e j para todo i e todo j e o y,i, que eu tenho uma variável y para todo i. Tá? Então é igualzinho do vídeo anterior. Aqui eu coloquei o modelo completo do problema das P medianas capacitado e com custos fixos. Então eu vou destacar para vocês as principais mudanças. Aqui na função objetivo, vocês podem perceber que o custo total que eu quero minimizar, agora ele é composto por essa parte que a gente já tinha, que aqui tem o custo de transporte, mais os custos fixos de instalação. Então aqui para cada um dos i's, ou seja, para cada uma das fábricas, eu multiplico o YI pelo FI. Então se eu abro, ele multiplica pelo custo fixo e soma. Tá? Se eu não abrir, vai dar zero, então ele não contribui para o custo total. Aqui nós temos também um conjunto de restrições, que já tinha no modelo do vídeo anterior, que garante que todos os clientes vão ser atendidos. Então, para cada centro consumidor, o que eu faço? Eu somo todas as variáveis do centro consumidor e tem que dar igual a 1, para eu garantir que todos os centros consumidores estão associados a exatamente uma fábrica. Esse conjunto de restrições aqui, ele garante que a capacidade das instalações não vai ser excedida. Tá? Então daqui a pouco eu vou expandir essa restrição. Tá? Mas basicamente é para cada instalação, para cada possível fábrica que eu vou abrir, eu calculo quanto de demanda está saindo dessa fábrica, tem que ser menor ou igual à capacidade disponível. Aqui nós temos aquela restrição que também já tinha no problema geral, que eu somo todos os YI's tem que ser igual a P, para garantir que exatamente P instalações serão abertas. E nós temos aqui as variáveis de decisão. Então aqui são as restrições de domínio para garantir que todas elas são binárias. Então nos próximos slides eu vou expandir a função objetivo e a restrição de capacidade. Essas outras duas eu não vou expandir porque já foram expandidas no vídeo anterior e eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então vamos lá. Com relação à função objetivo, a gente pode dividir ela em duas partes. Essa primeira parte aqui, se eu expandir, também fica igual ao vídeo anterior. Então ela basicamente pega todos os custos entre i's e j's, vezes a decisão se foi transportado por ali ou não, se foi feita aquela designação do cliente à fábrica. Então, quando é 0, não contribui para a função objetivo, quando for 1, soma. Tá? Então, essa é a parte que eu vou chamar de custo de transporte. Agora, essa aqui é a parte nova. Então, aqui a gente tem, para cada uma das possíveis fábricas, então eu tenho o custo fixo da fábrica 1 vezes se ela foi aberta ou não, mais o custo fixo da fábrica 2 vezes se ela foi aberta ou não. Somando tudo isso, eu tenho os custos fixos de uma dada solução. E na hora que eu somo as duas partes, a hora que eu somo essa parte com essa, aí eu tenho o custo total da solução e é isso que eu quero minimizar. Só para ilustrar melhor essa segunda parte, que é nova, tá? Que a gente nunca tinha falado, então eu preparei aqui essa figura, né, em que a gente tem as 5 instalações, os 5 índices Is que a gente tem, os custos fixos, e eu coloquei aqui um exemplo com decisões tomadas, de abertura ou não de fábricas. Então como é que ficaria o custo fixo aqui? Seria esse 0 vezes o 2.200, ou seja, F1 vezes o Y1, seria esse 1 vezes o 2.500, que daria F2 vezes Y2, e eu faria isso tudo para todos os valores de I. Somando tudo isso aqui, seria o 2.500 mais o 2.900, que daria 5.400. Bom, agora vamos para a próxima restrição. É a restrição de capacidade das instalações. Então vamos entender como é que ela funciona. Como a gente está usando o I para as instalações, a gente
pode entender isso aqui como para cada instalação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar para todos os centros consumidores, eu vou pegar a demanda do centro consumidor e multiplicar pelo x e j associado àquele centro consumidor na fábrica I. Então, depois que eu fizer todas essas multiplicações e somas, eu vou falar para o solver que tem que ser menor ou igual à capacidade disponível naquela fábrica. Percebam o que eu estou chamando de capacidade disponível, porque ele está multiplicando pelo YI, que diz se a fábrica foi aberta ou não. Então, quer dizer que se a fábrica foi aberta, a minha capacidade disponível é CI. Agora, se aqui for zero, eu não abri a fábrica, então a capacidade disponível vai ser zero. E isso já garante que o solver não vai atribuir clientes a fábricas que não foram abertas, porque as que não foram abertas têm capacidade zero. Então, expandindo essa expressão, a gente teria assim, para cada I, eu teria a seguinte expressão. Por exemplo, para I igual a 1, ou seja, o local 1, a fábrica 1, eu teria D1, que é a demanda do centro consumidor 1, vezes X11, que é se o centro consumidor 1 está sendo atendido pela fábrica 1, mais o D2 vezes X12, que é a demanda do local 2, vezes se a fábrica 1 está atendendo o local 2, D3X13, que é a demanda do local 3, vezes se a fábrica 1 está atendendo o local 3. Então percebam que na hora que eu executar isso, para todos os centros consumidores, considerando somente I igual a 1, eu tenho a demanda total que está saindo da fábrica 1, aí menor ou igual à capacidade disponível na fábrica 1. Para ficar ainda mais claro, eu coloquei aqui os dados, tá, de 3 fábricas, só para ilustrar um caso. E eu vou copiar aqui a expressão do local 1, só para vocês verem como é que funciona de uma forma mais clara. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero calcular, essa parte aqui calcula quanto que está saindo de demanda da fábrica 1. Então, é para I igual a 1. Então, olha só como é que está ficando. Seria o X11 vezes D1, mais X12 vezes D2, mais X13 vezes D3, X14 vezes D4. Então, aqui eu tenho todos os X e J daquela fábrica vezes as demandas. Então, percebam que isso daqui é exatamente isso que eu acabei de falar. Então, vai dar para mim quanto de demanda está saindo daquela instalação. Menor ou igual o Y1 vezes a capacidade do Y1, caso seja aberto. Então, eu teria a capacidade disponível. Então, é assim que funciona essa restrição de capacidade. Bom, pessoal, então assim a gente finaliza esse vídeo, tá? Eu recomendo que vocês assistam ao próximo vídeo em que eu vou fazer a resolução desse exemplo usando o Solver e o OpenSolver no Excel. Então, até o próximo vídeo.